Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus para a sua vida, queridos. Uma vez mais, estamos aqui nesse canal para transmitir a palavra de Deus através de um texto da Bíblia. E hoje o assunto que eu gostaria de falar é sobre a questão do final dos tempos. Muitos já têm uma perspectiva de que logo em breve o mundo chegará no seu final, terá um fim. Mas o que é que você acredita? Acredita-se que morre e acaba tudo e essa história de final dos tempos não existe? Ou você acredita que um dia haverá um fim de todas as coisas? Essa é uma pergunta. Porque existem pessoas, e cada um de nós, seres humanos, temos esse livre arbítrio, vamos dizer assim, de poder decidirmos o que realmente opinarmos naquilo que a gente acredita. E eu não estou querendo desconstruir aqui a sua opinião. Eu não quero, através desse canal, transmitir que eu esteja com a razão e você esteja errado. O meu intuito não é esse. O meu intuito é apenas compartilhar com você um texto da palavra de Deus. E o texto que eu gostaria de comentar com você hoje está lá em Apocalipse, o livro da Revelação. É o último livro da Bíblia e ele está lá no capítulo 3, no versículo 11. Mas antes de falar propriamente do versículo, a gente começa a perceber porque talvez essa guerra que está sendo evidenciada na Ucrânia, ela, como a própria Bíblia diz, que quando ouvires rumores de guerra, não vos assusteis, porque isso ainda não é o fim. São princípios de dores. A gente vê a questão econômica do país, não só do nosso país. Através dessa guerra há uma quebra na economia em vários outros países, porque nós sabemos que a Rússia ela é um país onde ela fornece muitas coisas para outros países, tais um exemplo como o trigo propriamente dito, que nós vemos aí que até foi feita uma matéria onde dizendo que lá no Líbano já se sofre com essa questão do trigo, porque eles não têm como, as padarias, elas não tendo mais o suprimento que é o trigo. Bom, em outras situações a gente percebe, são doenças, são questões climáticos na natureza, fenômenos que têm acontecido, não só questão de terremotos, mas de alagamentos, de destruição. Isso tudo aponta para uma questão onde que o ser humano ele consegue detectar que o fim está próximo. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Eu gostaria de ler com você Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte: João estava preso na ilha de Patmos, quando recebeu do Senhor essa revelação. Quando recebeu essa revelação que o próprio Senhor disse que é para ele anotar, é para que ele escrevesse as igrejas e as notificasse o anjo de cada igreja lá da Ásia. E essa igreja, em especial, se trata da igreja de Filadélfia, onde 11, ele declara algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Ele diz o seguinte: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em outra versão, diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bom, e o que eu posso aprender, o que eu posso extrair desse versículo? Primeiro, eu observo com esse versículo que existe aqui uma notícia de que ele voltaria. Eis que venho sem demora. A primeira
o primeiro ponto que eu gostaria de frisar com você nesse versículo é que existe uma promessa. E que promessa é essa? Que o Senhor voltaria para arrebatar um povo, para buscar um povo para que possa morar com ele nos céus. Essa promessa ainda está de pé. Essa promessa, ela é para mim e para você. Porém, essa promessa são para aqueles que creem, são para aqueles que acreditam, para aqueles que dão crédito a essa palavra. Porque aquele que não crê não pode receber essa promessa, ele não acredita. Aquele que não acredita nessa palavra, ela não vai surtir efeito na vida dele. Mas para os que crerem, nascerá o sol da justiça. Relacionado àquelas pessoas que pensam que morre e acabou, que a nossa vida ela só tem valor enquanto estamos com vida, porque morreu, desceu, a sepultura acabou tudo. A palavra de Deus, ela diz que o homem está ordenado a morrer uma única vez. E depois disso, segue-se a juízo. Eu, Nadson, acredito nessa palavra. Eu, Nadson, acredito no que está escrito nessa palavra. E eu não quero aqui estar sendo um causador de debate. O meu intuito não é esse. O meu intuito é transmitir essa palavra, falar dessa palavra. Outra coisa que eu observo que é de suma importância nesse texto, nesse versículo que eu acabei de ler, é o seguinte. Ele diz assim, ó: eis que venho sem demora. Eu li esse texto e li essa frase: guardas o que tens, nada mais, nada menos do que um conselho. É um conselho. Se eu dissesse para você que você teria uma herança para receber, seja em valor, você deixaria essa quantia em um banco ou você deixaria essa quantia talvez em cima da sua mesa, na sua sala? Aonde você colocaria esse dinheiro? Se eu dissesse para você que você receberia uma riqueza que eu estou falando, propriamente dita, em ouro, como muitas vezes o Silvio Santos brinca, em barras de ouro, que vale muito mais do que dinheiro, e eu diria para você, você guardaria essa riqueza em um banco, ou você guardaria ela, ou não guardaria, deixava ela exposta em qualquer lugar? Eu acredito que todos nós, como humanos, nós iríamos arranjar um lugar para guardarmos essa riqueza. Isso daí, quando eu olho para esse tipo de atitude, eu vejo que isso é um cuidado. Nós temos que ter um cuidado. E quando eu leio essa frase, guarda o que tens. E o que eu tenho de mais precioso? A minha salvação. Eu preciso preservar por essa salvação. Eu preciso guardar essa salvação. Mas que salvação é essa? Todos quanto recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, passa a ser livre do pecado. Mas todos nós não somos humanos. Que pecado é esse? Nós recebemos por uma herança o pecado. Outrora não conhecíamos a Deus, não conhecíamos essa palavra, então vivíamos no jugo do pecado. Mas quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, ele sofreu na cruz do Calvário, ele tirou de nossa vida essa culpabilidade. Ele pagou essa dívida com preço de sangue para me dar liberdade e para te dar liberdade. Por isso nós somos livres do jugo do pecado. E hoje, a Bíblia diz que todos quanto receberam a Cristo, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje não somos apenas uma criatura, mas somos
filhos de Deus, para aqueles que o recebem. É uma coisa condicionada. Você precisa, você que não conhece, você ainda que não aceitou a Cristo, quando você aceita Cristo, você passa a ser filho de Deus. Então, eu recebo essa graça dessa salvação. E eu tenho que fazer o quê? Guardá-la, preservá-la, conservá-la, para que nada aconteça. Porque o texto vai dizer o porquê. O versículo, a frase final do versículo vai dizer o seguinte: para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa, esse bem maior que é a nossa salvação, existe alguém interessado. Satanás, ele conhece o céu. Satanás, ele conhece as maravilhas de Deus, a glória de Deus. Satanás, ele tem ele não tem mais direito a participar dessa glória do Senhor. E enquanto ele existir, espiritualmente falando, ele vai tentar tudo para poder fazer com que você se desvie, saia fora da rota, para que você venha a desistir, para que você venha a fracassar. Porque ele tem 3 objetivos na vida dele: roubar. Ele quer roubar a tua coroa. Ele quer roubar aquele bem maior que você tem. Ele quer fazer com que você não guarde em um lugar seguro. Ele quer acabar com a sua vida. Ele quer destruir a sua vida. Mas o Senhor, ele veio para que eu e você tenhamos vida em abundância. Que esse texto da palavra de Deus, ele possa encontrar um lugar no coração, no seu coração. Que a palavra de Deus, ela venha a ser manifestada na sua vida. Saiba que dentro em breve, o que prometeu em voltar, ele voltará. E ele se preocupa com você e comigo. Ele quer que nesse dia, de quando ele voltar, nós estejamos prontos, preparados para encontrar com ele nos ares. E se porventura morrermos antes desse evento acontecer, que nossa vida possamos estar com a nossa salvação garantida. São 2 coisas que nós não temos certeza: quando será o arrebatamento e quando será a nossa partida. Nós não temos noção de quando isso acontecerá. Mas que Deus abençoe a sua vida. Eu lhe aguardo no próximo vídeo. E eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal. Ative o sininho para receber novas notificações. Compartilhe. Se você acha que essa palavra, alguém precisa ouvir uma palavra como essa, compartilhe essa palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.